Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e no mercado corporativo nesta última semana, preparando vocês aí para próximas semanas com seus investimentos aí e também um pouquinho sobre o nosso mercado corporativo. Pessoal, vamos lá, vamos começar falando aqui, nós estamos chegando no final do ano e dando os nossos recadinhos de sempre, tá? Não deixe de seguir as redes sociais da rádio, não deixe de seguir as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. E se você quer ser um patrocinador aqui do nosso programa, é só entrar em contato tanto com a rádio, né, com o comercial da rádio, ou entrar em contato aí com o comercial do Resenha de Mercado. O nosso WhatsApp é 45 30 37 24 33 ou o nosso e-mail aí, resenha de mercado arroba grupojgestão.com.br aí para você ser o nosso patrocinador. Se quiser entrar na nossa comunidade também, nós temos a comunidade Resenha de Mercado para você aprender a investir de uma forma objetiva, tá? Para você aprender investimentos, aprender como investir no longo prazo, tá? Só ver qualquer rede social que você estiver vendo um corte nosso aí, pedir para entrar lá na nossa comunidade. A gente tem consultoria também, tanto para o mercado corporativo, como também para você que quer começar a investir, tá bom? E você pode entrar em contato também com o nosso WhatsApp 45 30 37 24 33. Pessoal, dados os recadinhos aí, estamos chegando no final do ano, Ibovespa surpreendendo, né? Sempre lembrando que a surpresa do Ibovespa aí, ela não é em dólar, né? Ela é em real, a gente está quase 30, mais de 30% abaixo da, do topo histórico do mercado do Ibovespa em relação ao dólar, que é o que vale na verdade, né, pessoal? Porque eu sempre falo aqui para vocês, nós temos que parar com essa ideia de achar que o dólar não influencia na vida da gente, sabe? E essa eu acho que é acho que é a minha missão de vida aqui com vocês, é mostrar para vocês que nós ganhamos, a gente recebe em real, mas a gente vive em dólar e isso é muito desigual. Além da gente ter toda a carga tributária que a gente tem uma moeda que enfraquece muito mais em relação ao dólar. E o que acontece? Essa moeda se enfraquecendo em relação ao dólar, ela vai tirar o nosso poder de compra, porque a gente depende muito do dólar, a gente depende muito de coisa importada. Muitas coisas que são produzidas aqui no Brasil são cotadas em dólar, são produzidas aqui, commodities são produzidas aqui, mas ela é cotada em dólar. Então você recebe em real, mas você acaba pagando tudo em dólar. E transferindo isso para os investimentos é uma coisa muito interessante, porque se você pegar as empresas brasileiras que mais performam no mercado, no Ibovespa, são empresas dolarizadas. Geralmente são empresas dolarizadas. Se você for tirar ali os bancos, né? Se bem que os bancos também, eles acabam participando do mercado mundial de SWIFT, eles dependem de dólar também, mas eles operam aqui dentro do Brasil. Se você for tirar ali a fatia de bancos, você vai ver que a maioria das empresas que performam são empresas que estão, de alguma forma, expostas ao dólar. São empresas que têm receita fora do Brasil. Você pega, por exemplo, a VEG, ela tem uma parte gigante, uma parte enorme da receita dela. Se não me engano, quase 50% da receita da VEG hoje está fora do Brasil. Você pega a Petrobras, você pega a Vale, você pega as empresas ligada à produção agrícola, né? São empresas que são, de certa forma, dolarizadas, as empresas de celulose. Então, todas essas empresas, elas têm uma exposição em dólar, né? Elas recebem, elas vendem muito para fora e são empresas que geralmente performam. Se você for transferir isso para os investimentos, você vai ver que a tua carteira ela tem que ter um peso maior em dólar também. Por quê? Porque é a moeda mundial, né? Não é nenhuma recomendação. Por quê? Porque você vive em dólar, mas você ganha em real. Então, se você não tiver um mecanismo para manter o teu poder de compra, manter o poder de crescimento do teu patrimônio, você vai ficar para trás, né? Então aqui no Brasil é muito complicado. Não que a gente não tenha que investir aqui, porque aqui tem bastante oportunidade, mas a gente tem uma métrica, né? Gosto muito do Pareto, do 80-20, né? 20% do nosso esforço traz 80% do nosso resultado. E também o inverso também é verdadeiro. Você tem que estar com 80% do teu patrimônio no lugar onde a rentabilidade é maior e 20 para você ali especular ou, né, fazer o que os emergentes fazem. São os que os grandes investidores fazem, as grandes empresas fazem. Eles têm a maior parte do patrimônio deles seguro, investido em ativos mais seguros,
né? E aí eles têm lá 20, 15, né, 10% que eles colocam ali para derreter mesmo, colocam ali em coisas mais arriscadas, né? E porque se o retorno também pode ser exponencial, mas eles podem perder tudo. E se você perder ali 10, 15% dependendo do seu patrimônio, ele não vai te afetar muito. Você tem os outros 80 ali que vai continuar crescendo. É mais ou menos da forma que eu opero. Eu tenho 80% do que eu tenho tá investido em coisas mais seguras, né? Mais seguras, eu quero dizer, são mais seguras, não quer dizer que são 100% seguras, que seguras não existe em lugar nenhum. E ali 20% eu faço operação de opções, eu coloco numa empresa que eu acho que pode crescer bastante, mas ela pode vir a zero também. Então tem tudo isso, né, pessoal? Lá na nossa comunidade eu acabo abrindo a minha carteira e eu tenho os micos lá na minha carteira também, tá? Tem os micos também. Só que no montante você acaba tendo um resultado melhor. É a mesma coisa de você investir como empresário. Você abre uma loja, abre duas, abre três, e às vezes você vai abrir 10 negócios e dois ali vão dar prejuízo. Só que 8, né, vão performar muito bem. Ou o contrário, você vai ter dois que vão dar muito, muito lucro que vai compensar todos aqueles 8 negócios ali que deram errado, que é o conceito aí da startup, né? O pessoal que investe em startup aí, na média, 5% das startups dão resultado, 95% morre. Só que esses 5% que dão resultado, o resultado é exponencial, entendeu? Então, é mais ou menos essa mentalidade que a gente tem que ter na hora de investir. Aí, se você é mais arrojado, você vai investir mais. Se você é menos arrojado, você vai investir menos. Eu sou um cara, apesar de estar no mercado há mais ou menos uns 15 anos, eu me considero uma pessoa muito conservadora. Então, eu gosto de ter 80% ali mais seguro, e ali 20% hoje do meu patrimônio eu acabo movimentando, acabo tentando fazer um outro tipo de operação. Mas também comecei faz pouco tempo, tá? Então, se você ainda não começa a investir, começa a entender o que é investimento, qual que é a mentalidade de investimento de sócio para você começar aí a tua jornada, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do Ibovespa. Ibovespa fechou semana passada em 160 mil pontos, tá? Uma alta aí de 2,16 e no ano o Ibovespa performando muito bem aí, 33%. Pessoal, dos emergentes, tá? Todos os emergentes tiveram uma valorização aí em relação ao SP500, tá? Dos emergentes aí, o Brasil foi um dos que menos performou, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem, por exemplo, lá a Coreia do Sul que está batendo aí quase 100% de rentabilidade no ano, tá? Então todos os emergentes aí estão subindo bastante. Falando um pouquinho aqui de SP500, né? SP500 fechou com 0,70. Já já a gente vai falar da decisão do Copom, já já a gente vai falar da decisão do Fed também e o que isso afeta o nosso mercado. Tá bom, pessoal? Então nós tivemos uma retração de 0,70 na semana no SP500 e no ano o SP500 também performando legal aí, uma alta aí de 16, quase 17%. A gente tem uma previsão de que o SP500 deve continuar subindo no ano que vem. Lembrando que ano que vem, ano de eleição aqui no Brasil, vai ter muita volatilidade. Lá nos Estados Unidos a tendência é que tenha menos, tá bom? Falando um pouquinho de dólar também subiu um pouco, arrefeceu agora, fechou a semana em 5,41 com uma alta de 0,22. E aí, pessoal, quando a gente fala em dólar, é isso que a gente fala pra você. Ah, mas o dólar chegou a quase 6,50 e depois caiu, agora tá 5,40. Pessoal, alguns anos atrás, o dólar, ele era 3 reais. Ele era 2,90. Nós estamos com o dólar 5,40 e a gente vai se acostumando. Vai chegar uma hora que o dólar vai estar 10 reais. Entendeu? E isso é inevitável por dois fatores. Primeiro, a nossa inflação é no mínimo o dobro que a inflação americana. Entendeu? E segundo, a impressão de real, ela não é maior que a impressão de dólar. Mas a gente só tem demanda por real no Brasil. Entendeu? No Brasil. E os investidores que vêm de fora. Realmente, a moeda brasileira é a moeda é a moeda que mais tem demanda das moedas emergentes, porque os gringos vêm operar aqui no Brasil, mas não porque o real é bom, tá? É porque a gente paga um trator, um caminhão de juro para quem vem colocar o dinheiro para ficar tranquilo aqui no Brasil, tá? Isso é uma anomalia do governo. O governo gasta e aí a gente tem que pagar cada vez mais. Ah, mas não é assim, eu vi os economistas falando não é assim. Não é assim? Então vamos lá. Se você tem uma empresa e essa empresa começa a se endividar e você começa a pegar empréstimo no banco. Cada vez que o banco for te dar um empréstimo, se estiver cada vez mais alavancado, você vai pagar uma taxa de juros maior. E no Brasil é a mesma coisa. Ah, mas nos Estados Unidos a dívida deles é muito maior. Lá no Japão, o Japão é a maior dívida do mundo, o Japão é 2 vezes o PIB, tal. Só que lá a taxa de juro é zero.
é praticamente zero. Nos Estados Unidos nós estamos com a taxa de juros aí agora lá de 4,475, se não me engano, 3,75, nós vamos falar um pouquinho depois. A nossa aqui é 15. A nossa aqui é 15. Então o que acontece? A alavancagem do governo, a dívida, ela é exponencial no tempo, entendeu? E fora que o seguinte, a gente produz muito menos riqueza do que os Estados Unidos, do que o Japão, entendeu? Inclusive o Brasil agora caiu para a 11ª colocação aí nos maiores PIBs do planeta. Então isso influencia bastante. E aí não vem com aquelas histórias mirabolantes de é porque país não pode comparar com empresa. Porque... Matemática serve para tudo e a matemática se aplica igual para tudo. Não existe uma matemática que se aplica para o governo e não existe uma matemática que você se aplica para o cidadão comum e não existe uma matemática que você vai aplicar para as empresas. A matemática, 1 mais 1, é para a empresa, é para o Estado e é para as pessoas, entendeu? Criação de riqueza é a mesma coisa. Então não vem com essa historinha, porque você não pode comparar porque o Estado pode imprimir moeda. Não, o Estado não pode imprimir moeda. Ele pode até imprimir moeda, mas alguém vai pagar essa impressão, alguém vai pagar essa dívida, alguém vai pagar esse empréstimo, tá? Ah, mas aí ele pode fazer isso de eterno. Ad eterno. Não pode não, não pode não, porque uma hora a população quebra. Quem quebra é a população, né? Não é o Estado, não são os oligarcas que estão lá em cima. Quem quebra é a população. Olha para Cuba, olha para Venezuela, olha aí para, enfim, tem vários países no mundo aí. Olha para Turquia, né? O que está acontecendo com a Turquia, ela também, com a moeda deles. Então tem tudo isso aí, tá bom? Então o dólar no ano aí caindo quase 14%, isso ajudou bastante, tá? Isso aqui arrefeceu bastante a nossa inflação também. Bitcoin fechando em 0,31 negativo na semana e no ano aí devolveu toda, o Bitcoin acabou devolvendo aí toda a valorização do ano, tá? Acabou caindo aí 3,32. Pessoal, aqui passei algumas informações para vocês aí dos indicadores e eu queria passar para vocês agora falar um pouquinho daquilo que foi aquilo que foi preço no mercado financeiro nesta semana também, tá, pessoal? Então, para quem tá vendo aqui depois, lembrando que o nosso episódio está saindo agora, aqui inédito, e às 19 horas ele sai no YouTube e no Spotify. Lá você pode rever, pode compartilhar, tá? Segue a gente lá também. Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. E isso aqui, pessoal, é um relatório que a gente compartilha todo sábado. Eu mando o relatório financeiro, do mercado financeiro na nossa comunidade, e na segunda-feira eu mando o relatório do varejo na nossa comunidade. Relatório de 15 páginas falando da perspectiva do que foi a semana anterior e do que a gente pode esperar. Quer receber esse relatório? Entra lá na nossa comunidade. Você pode pedir para entrar em qualquer rede social que você tá, ou pelo nosso WhatsApp aí, 45 30 37 24 33, tá bom? Então vou passar aqui alguns indicadores para vocês aí dos nossos relatórios, tá bom? Nós tivemos aí alguns resultados, né? Falando um pouquinho de PCA, né? Falando um pouquinho aqui do Boletim Focus. Economia em crescimento com inflação controlada. Projeção do PIB para 2025, segundo o Boletim Focus, tá? 2,25, tá? Teve uma elevação de 2,16 agora no dia 8/12. Então eles estão elevando aí o nosso PIB, tá? E aí, pessoal, não vou entrar aqui, mas esse PIB aqui tem muito de gasto de governo, tá? Gasto de governo, gasto de famílias e pouca criação de riqueza, tá? Inflação prevista, 4,4, tá? IPCA projetado, redução em relação à previsão anterior, 4,4. Lembra que a banda de tolerância é 4,5. E a gente já está falando, algumas pessoas estão falando aí, até teve empresário aí pedindo para o governo tirar a inflação de 3 e colocar a 4. Pessoal, a gente sabe que a inflação não é só isso, tá? E tá batendo lá no teto da banda, tá? Mas a nossa inflação deveria ser 3 e a gente sabe que isso aqui está muito distante da realidade, tá? IPCA acumulado nos 12 meses até novembro, 4,46, tá? Aqui, pessoal, tá falando próximo da meta, mas não é da meta, é da banda, tá? É da banda. A meta é 3. Aí tem a banda de 50% para cima, 50% para baixo, tá? O Boletim Focus divulgado no dia 8/12 mostrou que o mercado elevou a projeção do PIB, tá? Para 2,5 e reduziu a previsão da inflação para 4,4. Isso indica expectativa de crescimento um pouco mais forte e inflação baixa, mais baixa do que o anterior previsto. Isso aí abre um precedente para que o cupom possa baixar a nossa taxa de juros. Estão falando aí o ano que vem em taxa de juros aí de 12%. Tá? A política monetária brasileira, Selic em patamar
recorde. Na reunião do dia 9 do 12, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 15%. Nível recorde em quase 20 anos, tá, pessoal? O comunicado reforçou política contracionista, sinalizando que cortes futuros serão graduais, tá? E manteve a nossa Selic aí, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho do efeito aí das ações, tá? O efeito Flávio Bolsonaro aí, que falou que ia se candidatar, né? E Bovespa em alta subiu aí no dia 8, no dia 8 do 12, 5,2, tá bom? E o dólar fechou em 5,42 com recuo de 0,3, tá? Volatilidade reduzida. Alívio de temores políticos após a desestatização de Flávio Bolsonaro. Destaques empresariais brasileiros, tá? IRB, no dia 8 do 12, subiu aproximadamente 10% após o JP Morgan elevar sua recomendação para underwrite, de underwrite para overwrite, indicando que analistas possam ver a ação de maneira atrativa. Itaú Unibanco, anúncio de compra de participação nas financeiras do GPA e da Casas Bahia, por aproximadamente 786 milhões de reais, tá? O que deve fortalecer seu segmento de crédito e consumo. Banco do Brasil, a B3 estendeu no dia 8 do 12 o prazo para que o Banco do Brasil reestruture seu conselho de administração de acordo com as regras de mercado, tá? O prazo foi adiado para dia 30 do 6, dando mais tempo para cumprir exigências de governança após a fusão dos estatutos, tá, pessoal? E aqui falando um pouquinho sobre o Fed, né? No dia 10 do 12, o Fed manteve a política cortando aí apenas 0,25, tá? Para 3, a banda ali vai ficar da taxa de juros americana 3,5 a 3,75. Sinalizou que próximas quedas de juros serão graduais. Então a gente pode ter aí 2026 a taxa de juros nos Estados Unidos caindo e isso é muito bom para as empresas lá, para o mercado corporativo lá. Tá bom, pessoal? Vou passar para vocês agora aqui. Esse aqui foi o nosso relatório do mercado financeiro. E agora eu vou passar alguma coisa aqui do mercado corporativo para vocês. Esse aqui é um outro relatório que a gente faz. Esse relatório eu mando sempre na segunda. E aí falando um pouquinho de varejo, tá? Aquilo que fez preço no varejo, tá? Panorama geral. Crescimento modesto com perspectivas otimistas. O comércio varejista manteve um crescimento modesto em outubro. Vendas avançaram meio ponto percentual frente a setembro, tá? Com séries dessazonalizadas, interrompendo meses de variações com pequenas ou negativas. No acúmulo do ano 2025, teve um avanço de 1,5, tá? Em 12 meses, 1,7. O varejo ampliado, que inclui veículos e construção, cresceu 1,1 em outubro, tá? Impulsionado por veículos, alta de 3%, material de construção, 0,6%, mesmo com juros mais altos com Selic de 15%. A inflação ainda pressiona e a previsão de vendas no fim do ano traz otimismo. Pessoal, se a gente tiver o ano que vem, se a taxa de juros aqui no Brasil cair o ano que vem, vai ser muito bom, a gente vai ter um crescimento do mercado. Só que acontece, esse crescimento pode ser um crescimento de voo de galinha, de novo, tá? Por quê? Porque o Brasil está muito endividado, as pessoas estão muito endividadas e o governo vai continuar gastando e a gente não tem projeto de crescimento de longo prazo, tá? Projeção para o Natal, a CNC estima 72,7 bilhões em vendas no Natal, tá? Alta de 2,1 versus 2024, tá? Deixa eu ver o que tem mais de resultado aqui. Vamos falar um pouquinho aqui de inovação e experiência, tá? Riachuelo, loja pop-up de 200 metros quadrados na Rua Pinheiros, em São Paulo. Modelo para mais de 300 unidades em 2026. Então, a Riachuelo aumentando o seu número de lojas aí, com lojas pop-up, tá? C&A, conceito Energia C&A, tá? Interlagos, São Paulo, Campinas, com provadores inteligentes. C&A trabalhando aí na sustentabilidade também, tá? E a Magalu com a galeria aí, com uma loja, um conjunto nacional, uma loja aí de 4 mil metros quadrados na Avenida Paulista, com ecossistema multicanal, pessoal. Então a Riachuelo inaugurou no dia 12, na Rua Pinheiros, a sua primeira loja pop-up, que ficará aberta por 12 meses e servirá de modelo para modelar mais de 300 unidades na rede a partir de 2026, tá? Então as lojas trabalhando bastante aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui da C&A.
O formato da loja, que é a CA, desse provador inovador, que traz experiência de compra, soma-se a outras novidades do setor. C&A reabriu em dezembro lojas, novo conceito, Energia C&A Interlagos, seguindo a flagship de 3.400 metros quadrados no Center Norte. Tá? O CEO Paulo Correia destaca que o novo layout com provadores inteligentes destaque para a moda esportiva. Levou um salto no fluxo de clientes e no NPS. Tá? NPS é um Net Promote Score, que é uma pesquisa ali que é feita com os clientes. Tá? Atenção, o segmento texto, vestuário e calçados caiu 0,3 em outubro, tá? E tem um acumulado de queda de 3,3 nos últimos 12 meses, refletindo menor demanda por moda em meio a crédito restrito. Pessoal, só fazendo uma ressalva em relação a isso aqui, por que C&A tá performando, Renner tá performando, tem várias lojas performando e o mercado tá caindo 3,3? Existe uma coisa dentro, principalmente no mercado de moda, tá? E eu conheço porque eu nasci nesse mercado, que não se aplica a outros mercados. É o seguinte, o mercado de moda hoje, falando de venda, é o mercado mais atrasado. Tá? É o mercado mais atrasado, sem dúvida nenhuma. É o mercado que ainda abre a loja e espera o cliente vir na loja. Existe uma gama muito grande de lojas que ainda não tem rede social, ou se tem, quase não trabalha. Existe uma gama muito grande ainda de lojas de calçado e confecção que ainda não estão no TikTok. Existe uma gama muito grande dessas lojas que ainda não entenderam que o time de venda tem que ser um time profissional. Que tem que ser aquele time que vai atrás do cliente, que não espera mais o cliente. A maioria dessas lojas você abre a loja e fica ainda esperando o consumidor consumir da forma antiga, sendo que a gente não consome mais assim e acaba sendo um contrassenso. Então, eu vejo, pela experiência que eu tenho, o maior fator de retração de venda nesses segmentos, tá, é esse segmento ser o segmento mais amador. É o segmento que está mais atrasado hoje em relação à rede social, a e-commerce, a omnichannel e a ter um time profissional, tá? Então, tem o fator governo, tem o fator inflação, mas esse fator aí eu diria para vocês que é menos da metade, tá? Pessoal, então esse aqui é o nosso relatório. Eu vou ficar por aqui com ele, porque tem bastante coisa pra gente falar ainda aqui. E se você quiser, entra lá na nossa comunidade e a gente manda esse relatório aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas notícias que eu separei para vocês aqui, tá? Então a gente já falou um pouquinho aqui das vendas do varejo, né? A gente já falou um pouquinho aqui das vendas do varejo. Deixa eu voltar aqui. Das vendas do varejo. Então, vendas no varejo surpreendem e tem um avanço de 0,5 em outubro. Tá? A expectativa em pesquisa da Reuters era uma baixa de 0,10 e veio uma alta de 0,5 na comparação mensal, tá? E de queda de 0,5 sobre o ano anterior. Aquilo que eu falei para vocês. A gente teve um crescimento aí em quase todos os setores e a gente teve uma retração aí em calçados e confecções, mas eu já passei para vocês aqui o porquê que isso vem acontecendo. Taxa básica, né? Compom mantém taxa básica de juros em 15%, a gente já falou, né? Estão falando aí que a gente vai ter a primeira queda aí em março. Eu acredito que janeiro já deve ter alguma coisa, dependendo de como foi o Natal. Pessoal, outra notícia aqui bem interessante, tá? Governo altera marco regulatório das estatais em meio à crise dos Correios. Vamos entender essa matéria aqui, pessoal? Vamos lá. Decreto abre possibilidade para que empresas em dificuldades operacionais apresentem planos de reequilíbrio que projetam aportes pontuais futuros. Vai vendo, aportes pontuais futuros. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O governo, né? A gente está tendo aí um problema muito grande com as estatais e o governo, o que ele quer fazer? Ele quer mudar a parte regulatória ali para que as empresas possam enfim, empresas estão passando por dificuldade, que o governo, né, que a União faça aportes para salvar essas empresas. A gente está vendo o que está acontecendo com o Correio já está falando em demissão, Correio já está cortando plano de saúde, Correio já não vai dar o tal do Peru lá de bonificação para os seus funcionários, já estão falando aí que não tem grana para pagar 13º, né, pessoal? E aquilo que eu falo para vocês, né? Não tem almoço grátis. Aí, a conclusão em relação ao que está acontecendo, vocês vão dizer, mas o outro governo, o Correio estava dando lucro e não sei o que, tinha que privatizar. Pessoal, o
que acontece é o seguinte, o serviço do correio é horroroso, tá? O pessoal fala assim, ah, mas se não for o correio, eles não vão entregar, lá nos lugares onde não dá lucro, não sei o que. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem cidade, tá? No interior do Paraná, que pequena, que o correio não faz entrega. Que você tem que ir lá, o correio tá abrindo 2 vezes por semana, tá? Que você tem que ir lá, ficar na fila para retirar. Então o correio não tá entregando. Tá? O correio tem muito funcionário e o correio não tá entregando. Então assim, já passou da hora. E tem vários especialistas que falam aí que não tem jeito, tá? O correio vai, não tem como salvar. Tem nem como privatizar do jeito que tá? Queda de juros dos Estados Unidos e Brasil será poderosa para os ativos brasileiros, segundo a reportagem aqui da XP e da CNN Money, tá, pessoal? O que eles estão prevendo? Que caindo o juro nos Estados Unidos, caindo o juro no Brasil, para onde que vai essa grana? Para o mercado de capitais. Realmente vai ser muito, muito bom no curto prazo. E aí a gente tem o tal do custo de oportunidade. Bom, para ser bom para o Brasil, tem que ser bom para os Estados Unidos também, tem que ser bom para os outros lugares. E aí, onde que vai crescer mais? Vai crescer Estados Unidos ou vai crescer Brasil? Aí é uma coisa que um custo de oportunidade, uma coisa que você que tem que ver o que você vai fazer, tá? Tarifas estão impactando a inflação acima do esperado, diz Powell. Lá o presidente lá do Fed dos Estados Unidos falou nessa semana aí que as tarifas que o Trump colocou tá impactando demais a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Segundo ele aqui, pessoal, o Federal Reserve cortou a taxa de juros na quarta-feira em 0,35, tá? Uma banda entre 3,25 e 3,75, tá? Deixa eu achar aqui na matéria que ele falou que a inflação lá, os dados oficiais mais recentes sobre o desempenho da inflação sobre setembro estão mostrando que a taxa de desemprego subiu para 4,4 de 4,3, enquanto a média preferida do Fed para a inflação também aumentou ligeiramente de 2,8 para 2,7. O Fed tem uma meta de inflação de 2%, mas o ritmo de aumento dos preços tem subido constantemente, desde 2,3 em abril, tá? O fato atribuído ao repasse dos impostos de importação aos consumidores, sendo uma das forças motrizes, tá, para a divisão da política no Banco Central Americano. E aí a gente começa a ver o Donald Trump aí não honrando a palavra dele, né? Que já sabia que vai acontecer, que está acontecendo isso, tá caindo demais a popularidade dele lá nos Estados Unidos, né? E não seria para menos. E aí ele fez um monte de coisa aí, falou que ia fazer um monte de coisa aí, né? Inclusive aqui no Brasil, e tá voltando atrás. Isso é péssimo para os Estados Unidos, isso é péssimo para ele como presidente. Isso é péssimo para o mundo, né? Porque uma das coisas que a gente precisa ter quando a gente vai investir, ou qualquer empresa vai investir, a gente precisa de previsibilidade, né? E parece que os Estados Unidos também está perdendo isso, tá? Claro, está muito longe do Brasil, mas também está perdendo. O Trump, ele está agindo como um presidente de país emergente. Faz tudo ao contrário, não honra a palavra, fica criticando presidente do Fed, né? Impõe sanções e depois vai lá e tira, né? Coisa seríssima, vai lá e tira. Ah, mas ele está cuidando dos interesses dele. Sim, ele está cuidando dos interesses dele. Isso só prova que a gente não pode depender de política, né? A gente tem que seguir a nossa filosofia estoica, que diz o seguinte: faça aquilo que está ao seu alcance. O que não está ao seu alcance, não gaste energia com isso. Então eu falo para vocês, pessoal, comece a cuidar da sua grana e dos seus investimentos, do futuro da sua família, tá? Foque menos em política, porque enquanto a gente não tiver uma estrutura, enquanto a gente não fizer uma reforma política, uma reforma da política, da Constituição, esquece, o Brasil não vai crescer. O Brasil vai ser isso aqui para pior. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Com a Constituição que a gente tem ali, que é um conto de fadas, uma Constituição que só funciona, né, para os oligarcas e só funciona para quem está na periferia deles, ali, né, os oligarcas, né, o clero deles ali, né, quando eu tô falando clero aqui, eu não tô querendo falar com igreja, não, tô querendo fazer uma comparação com a antiguidade, tá, pessoal, não tem nada a ver com religião aqui, mas a periferia, a borda ali, gente, não vai mudar, só que tá na mão desses caras para mudar. Você acha que vai mudar? Para quem que funciona saúde? Para quem que funciona segurança? Só para essas pessoas que estão lá, entendeu?
E aqui, gente, já falo pra vocês, eu não tô falando mal dos caras não, tá? Estão jogando o jogo. Né? É que nem você, ah, mas o fulano de tal fez uma coisa. Não é ilegal, mas é imoral. Ele vai fazer o quê? Conta aqui pra mim, o que, que você acha? O que, que você acha? Né? Se você é o juiz e você tá julgando o teu filho, e segundo a lei, teu filho lá vai ser sentenciado à morte. Só que você tem o poder, mesmo sabendo que é errado, ou não que não seja errado, que seja que seja imoral você absolver ele, você vai absolver, você tem o poder na mão. Então o problema do ser humano é ter o poder na mão. E aqui no Brasil, já falei pra vocês, o político tem muito poder, entendeu? Não existe, a Constituição não barra. A Constituição, ela funciona para quem tá lá, para quem tá na periferia deles. Né? Quem tem segurança no Brasil? Quem que tem pode receber o seu salário aqui no Brasil? Né? Essa semana até compartilhei, tem acho que um vereador de Curitiba, não sei se é deputado estadual, que ele criou uma lei, né? Não vai passar nunca, né? Mas a ideia é boa que todo político, todo mundo que tem cargo público, não pode se tratar, por exemplo, com saúde particular. Deveria ser assim. Aí a saúde ia mudar. Entendeu? Quem tem cargo público não deveria ter segurança privada. Não deveria ter segurança armado, mesmo os do Estado. Entendeu? Aí as coisas iam funcionar. Aí eles iam parar de soltar bandido. Vocês entenderam? Então o Brasil, pessoal, o Brasil não vai para frente por causa disso. O Brasil ele trabalha o custo de oportunidade às avessas. Já falei isso para vocês em outros vídeos também. Né? Todo lugar que você vai, você tem um custo de oportunidade. Todo lugar que você vai ter um custo de oportunidade. Ou seja, se você arrisca mais, o teu ganho tem que ser maior. Você está arriscando mais. Né? Aqui no Brasil, não. Quem que ganha mais aqui? É quem trabalha no Estado, é quem faz concurso. Ou seja, se você faz concurso, se você tem segurança no teu emprego, estabilidade, você tinha que ganhar menos do que as pessoas que estão empreendendo e estão arriscando. O empreendedor hoje ganha muito menos que quem está no serviço público, na média. Ganha muito menos. Se você pegar as pessoas mais ricas do país, estão no funcionalismo público. Está errado. Tem que ser o contrário. Quer enriquecer? Vai arriscar. E aqui no Brasil é o contrário. Por isso que no Brasil tem uma febre de pessoas que o sonho estuda para entrar no concurso público. Por quê? Porque vai ganhar muito e o risco é mínimo, é zero. É o contrário do mundo. É o contrário da natureza. Quanto mais se arrisca, mais retorno você tem que ter. Teoria do forjamento ótimo. Isso vem lá do mundo animal. O animal, quanto mais ele arriscar numa caça, mais retorno ele tem que ter. E aqui é o contrário. E nos investimentos, então? Você coloca o teu dinheiro lá no Tesouro Direto, que em tese é a aplicação mais segura do país, e você ganha muito mais do que um cara que está arriscando na bolsa. Um cara que está arriscando abrir uma empresa. Quem que abre uma empresa e tem 15% de rentabilidade? Ninguém. Então o Brasil não vai para frente por causa disso, por causa dessas anomalias. Quem arrisca mais tem menos retorno aqui. O cara que é rico, ele deixa o dinheiro dele lá e vai ficar cada vez mais rico. Saiu agora uma pesquisa do IBGE e de um outro órgão, o IBGE está falando que a desigualdade caiu no Brasil. Só que esse outro órgão mostra que não, que ela aumentou. E o IBGE, ele só usa a pesquisa que é feita nas casas. E essa outra empresa, que eu não lembro o nome agora, ela usa a pesquisa do IBGE e usa também os dados da Receita Federal, que na verdade estão mostrando o quê? Que a desigualdade está aumentando. Enquanto o Estado for do jeito que ele é, a desigualdade só vai aumentar. O rico só vai ficar mais rico. Porque o risco dele é zero e o retorno é gigantesco para quem tem dinheiro. Para quem não tem, o risco é enorme e não ganha quase nada. A média acho que a média de ganho do brasileiro é R$ 2.000. Qual que é a média do funcionalismo público? Eu não estou falando mal de funcionário público, não. Só que o funcionário público, se quer enriquecer, tem que empreender, não tem que ser funcionário público. Entendeu? Então aqui no Brasil é tudo invertido. Aqui no Brasil é tudo invertido. Quem deixa o dinheiro seguro lá, tem dinheiro e deixa seguro, ganha 15%. Quem arrisca vai ganhar 2, 3 se não quebrar. Então quem que vai empreender no Brasil? Quem tem um pouquinho de inteligência, conhece um pouquinho de matemática, e eu estou falando matemática é soma, divisão, multiplicação. Não vai empreender no Brasil, vai tirar a grana dele daqui. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui, tinha mais coisa pra passar, mas eu passo na semana que vem para vocês. Comenta aqui nas nossas redes sociais aqui o que você acha que eu tô falando, se você discordou, se você concordou, tá? Eu vejo vocês aí na próxima semana. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, seguir as redes sociais da rádio, tá? Resenha de Mercado JF. Quer entrar na nossa comunidade? Quer fazer nossa consultoria? Entre em contato com a gente.
45 30 37 24 33, o nosso WhatsApp. Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço, resto de semana abençoada e